existe sim aquela ala que está contra o Flávio, que está contra o Carlos, que está contra o Eduardo, e que esse pessoal estava trabalhando para Tarcísio e Michele, para tirar a família Bolsonaro do jogo político, e já tem um tempo que a gente já está denunciando isso, você também nos seus vídeos, e muita gente falava, né, estão dividindo a direita, estão, como é que eram os termos? Vocês são raivosos, aí agora... Momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aí repete. Exato, sempre o mesmo chavão, o mesmo clichê. E aí o tempo é sempre o melhor remédio, né? As pessoas começam a perceber que, de fato, tinha sim uma ala, né? Tem, na verdade, né? Uma ala trabalhando contra o Flávio Bolsonaro. E, óbvio, esse pessoal poderia legitimamente fazer todo esse tipo de trabalho no Novo ou em qualquer outro partido, mas não dentro do próprio PL, onde a orientação do Bolsonaro era que o filho dele fosse candidato a presidente. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente fazer um bate-papo ao vivaço aqui com a turma. Pois é, eu sou o cara da divisão da direita desde sempre, porque pra mim ficar varrendo as coisas pra debaixo do tapete não resolve. Falo pro pessoal isso o tempo todo. Olha o resultado de varrer as coisas pra debaixo do tapete aí, sei lá, aos olhos de todos. Se a gente for parar pra olhar, o caso do Sérgio Moro, ele não foi uma surpresa, é porque as pessoas não leem o que sai na imprensa. Se falava do clima ruim com o Moro desde o meio pro final de 2019, mas todo mundo resolveu ignorar. O que é que deu? Moro sai do governo, criando todo o caminho e direcionando o inquérito pra cima da direita. O inquérito das fake news não fez nada antes da saída do Moro. Ele foi só ali pra Cruzoé e ficou. Tinha a CPMI das fake news, a convergência de ambos se dá com a saída do Moro. Não teve nada antes disso. Agora vai explicar pro pessoal. Aí depois você teve o Roberto Jefferson, a mesma coisa. Gente, é furada. Sai dessa. Não coloca esse pessoal. Não adianta. Aí depois teve o Weintraub. Não, mesma coisa. E vai. Então assim, são episódios reiterados. O Weintraub, eu queria comentar um negócio que eu achei bem interessante. Ele odeia quando eu falo isso, né? Porque a Roxane, inclusive, já chegou publicamente a falar sobre isso, né? Quando o Weintraub ia lá na casa do professor Olavo, o professor Olavo nunca nega ninguém visitá-lo, né? Não negava, né? Tá falecido. Ele não negava ninguém visitá-lo, participar das aulas, etc. O Ernesto ia junto, o Ernesto assistia às aulas do COF, ia mais cedo, ia assistir às aulas do COF, e o Weintraub ia lá para tentar se aproveitar da imagem do professor Olavo, do nome do professor Olavo de Carvalho, e não ficava para as aulas do COF. E toda vez que ele ia, a própria família me ligava para que eu pudesse estar lá na casa do professor Olavo como uma testemunha ocular do que estava sendo conversado e do momento em si, para que ficasse registrado por outras pessoas, senão apenas aqueles que estavam ali na casa. Ou seja, o Olavo já estava atento que ele poderia usar o nome dele para outras coisas, ele fez questão de que eu fosse lá para poder acompanhar. Inclusive o professor Olavo lamentou. Vocês percebem que ele nunca fica para assistir as aulas, ele não está aqui para aprender, ele está aqui para querer ensinar. E o mais bizarro, gastar tempo com o Olavo era sempre algo, não usa nem o verbo gastar, né? Estar na presença do professor Olavo era sempre um privilégio para mim. Acredito. Ele nunca, com certeza. Ele nunca queria ouvir o professor, ele só queria falar, e o próprio professor Olavo reclamou disso com a gente. Aí você corta esses eventos, pessoal, de exemplo, por causa da Michele. Eu acho que até hoje o pessoal tem uma dificuldade muito grande de lidar e entender o que é imprensa. Eu tenho a mais plena convicção que a maior parte das pessoas não sabe a diferença de um artigo de opinião, uma nota de bastidor, uma reportagem, uma análise e um editorial. Porque você tem tudo isso no consórcio. E as pessoas confundem as notas de opinião, tipo da Cantanhede falando que o Flávio tem que ser investigado, com aquela notinha que o Lauro Jardim recebeu de alguém contando alguma fofoquinha. Que aí tem vários ângulos para você analisar. Pô, por que alguém quis plantar essa nota, até onde ela é verdadeira, até onde ela não é. E aí quando você olha a mesma coisa, né? Tudo que a imprensa falou ao longo dos anos, no primeiro vídeo que eu fiz sobre o caso, logo no dia seguinte, eu falei, gente, vamos aqui relembrar, em 2022, a senhora Michele Bolsonaro, ela também não quis participar da campanha. Não é algo novo. Quem acompanhou na época viu muita coisa. E eu falei, nem vou entrar aqui em questão pessoal, sabe? Não vou nem entrar nisso que é pra não gerar divergência, eu não tô dentro da casa de ninguém. Mas é só olhar os fatos. E quando você pega ali, de dezembro, quando o Jair anuncia que o candidato é o Flávio, até agora em junho, tava tudo aí, você vê mês a mês alguma confusão. Aquela entrevista que o Jair ia dar pro Paulo Capelli, quem foi o principal responsável por impedir a entrevista foi a Michele. Porque se tinha percepção, se Bolsonaro falasse com o Capelli, que o candidato era o Flávio, acabou, bicho. Não tinha mais o que fazer. E o pessoal tinha esperança. Isso no ano passado, né? No ano passado, vamos ver se a gente consegue ainda emplacar o Tarcísio. Vamos tentar, vamos fazer, vamos acontecer. O Tarcísio já estava se movimentando. Todo mundo que, sei lá, tinha ali algum acesso ao que estava acontecendo, via. Já está se criando uma estrutura, até número de celular de outras regiões o pessoal já estava tentando obter, para facilitar todo esse processo de logística. O pessoal estava montando uma estrutura de campanha. Já estava discutindo sobre isso. Tarcísio estava lá com aquela fala, eu sou CEO, não lembro como foi que ele falou especificamente, foi a história do CEO, que até a mulher dele depois disse, o Brasil precisa de um CEO, a Michele lá curtindo também, sabe, um negócio assim escancarado, mas as pessoas preferem... Desculpa te cortar, mas foi nessa época aí que eu falei que ela não estava apostando, né, ela não estava apoiando o Flávio,
E aí ela utilizou esses meus comentários quando ela fez o Alan dos Demônios, né? Isso, o Alan dos Demônios. Aí, bicho, pra mim as coisas são tão óbvias às vezes e o pessoal continua nessa insistência. O que eu tento passar pra galera de assim também é que, na minha visão, posso estar muito errado. Eu enxergo o Brasil assim na cauda longa, assim, ao longo de muitos e muitos anos. O que eu percebo é que a grande divisão que existe nesse país é uma ala que o establishment brasileiro aceita e uma ala que o establishment rejeita. Não uma ala, né? Grupos aceitos, grupos não aceitos. E o grupo aceito vai ser sempre aquele que vai manter de pé, sei lá, essa estrutura econômica que já está posta. A atual, ela vai mudando no Brasil. O mantenimento da elite, né? Exato. Lá atrás era cana-de-açúcar, né? Os engenhos. Foi mudando. Café, mineração, sabe? Já teve um processo de indústria. Hoje, o que mantém o Brasil é a estrutura do rentismo. O Brasil virou uma república rentista que ninguém trabalha e quem tem dinheiro cresce a 15% sem trabalhar. Então, eles querem manter isso de pé. Quem vai manter o tripé macroeconômico de pé? Quem vai manter as coisas como estão? Juros nas alturas, sem justificativa. A gente passou agora, bicho, semana retrasada, a Rússia não tem explicação técnica para o fato de que um país que não está em guerra, não é sancionado, tem terras agricultáveis, tem população apta a trabalhar, ter os maiores juros do mundo. Isso não existe. E o pessoal quer justificar um valor absurdo com base, né, sei lá, na inflação, o que quer que seja, fala, bicho, não tem como, velho. Vocês estão querendo justificar isso. E a direita parte compra essa tese porque é o Lula, não é o Lula. O Lula tá gastando demais e os outros países também não estão. É só o Brasil que gasta. Sabe? Isso vocês estão mantendo toda a estrutura de pé. Muitas vezes por birra ao Lula, vocês acabam comprando outro discurso. Então hoje, quando você pega os candidatos da direita, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio e os outros que estavam se colocando, todos deixavam claro os seus planos. Não, estamos aqui, vamos desindexar o salário mínimo da inflação, esse negócio aí da Previdência ser corrigido vai não dar certo, vai ter um problema, né? A gente realmente vai ter que lidar com isso, porque se sabe que obviamente vai ter que fazer um corte de gasto. Agora vai fazer o corte de gasto em cima de quem? Do lado de cima ou do povo, mais uma vez? Os caras estavam lá avisando, manda pra gente que a gente não vai mexer na elite. A elite, conosco, está protegida. Aí você pega essa própria questão da Previdência. O grosso do Brasil é o pobre, é o cara que ganha lá um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos na Previdência. É assim que a gente vai chegar onde estamos chegando. O pessoal está gravando vários vídeos aí nos últimos dias, mostrando que não está dando para sobreviver com o salário mínimo. Não dá para comprar comida. Não é nem sem pagar as contas, é comprar comida. Aí o Armínio Fraga estava propondo que não basta o Brasil desindexar o salário mínimo do cálculo. Tinha que congelar o salário mínimo por 6 anos. Aí eu até expliquei para o pessoal, falei, gente, é daí que vem o termo. Que às vezes quem gostava muito de usar era a esquerda, chamava essa austeridade fiscal de austericídio, porque é uma política tão absurda em cima do mais pobre, que é quase uma política para matar a gente. Não morre de fome aí, que aí a gente fecha aqui a conta. Então, o pacote que se espera de uma direita permitida é fazer o corte de gasto em cima dos mais pobres, entregar setores chaves do governo, Ministério da Fazenda, Banco Central, CVM, CAD e as indicações para o judiciário. Então, se você está disposto a fazer isso, pacote de privatização, você está aceito. Pega a Petrobras, entregue a Eletrobras, entregue o que mais o governo tiver, pegue estradas que já são de graça e que vocês já pagam bilhões em impostos, na verdade, né? Na verdade, você bateu trilhão esse ano, já paga 1 trilhão de impostos. Pega essas estradas que deveriam ser de graça e entregue para a iniciativa privada, porque o brasileiro aprendeu a celebrar concessão, que é o governo assumindo a sua falência e dando para a iniciativa privada te cobrar o que devia ser de graça. E o brasileiro aprendeu a celebrar concessão. Sabe, não tem condição com uma coisa dessa. É um processo assim mental que para você reverter, eu não sei nem por onde começar. Porque as pessoas não têm a compreensão. Você está comemorando o fato que o governo está te dando uma nova conta para pagar. Fizemos milhares de concessões. Boa? Assumindo, assim, eu escrevi no papel. Eu fali. Eu, enquanto governo, fali. Não consegui entregar o que eu deveria, uns trilhões dos teus impostos. Aí não se fala de reforma administrativa dos salários. Você não vê na boca do Tarcísio, Caiado, Zema, ninguém dessa direita. Pô, vamos pra cima dos penduricalhos? Vamos pra cima do super salário do judiciário? Vamos começar por aqui, pô. Para dar o exemplo. O Estado deveria dar o exemplo na hora de cortar gasto. Mas ninguém quer falar sobre isso. Tem que preservar o judiciário lá quietinho. Fora as questões do dia a dia, né? Que é os problemas reais de insegurança jurídica, falta de liberdade de expressão, né? Quando a galera vai falar, irmão em Cristo. É irmão em Cristo. Então, não dá, velho. Eu não nasci pra ficar fingindo, não, Alan. Boa sorte aí pra quem quiser. Ô, Kim, eu recebi aqui alguns deputados esses dias e eu fiz um levantamento com eles sobre alguns estados, né? Era um deputado de Pernambuco que trouxe aqui uma homenagem, uma moção de aplauso. Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e uma pré-candidata do Goiás. Eu fiz esse levantamento e eu quero mostrar esse levantamento aqui para os nossos seguidores. Coloca na tela aí inteira, Renatão, porque é interessante como que a Bahia, desses 4 estados que nós estávamos observando, foi o único que teve um crescimento tanto de votos válidos totais, quanto um crescimento também relacionado a não só aos votos válidos totais, mas também
proporcionais, ou seja, aumentou o número de eleitores, mas também aumentou o número de apoiadores do Bolsonaro de modo proporcional. Na Bahia, dos 4 estados, foi o único que teve mais, ou seja, um crescimento de 14,4% de votos, mesmo com o Abrado Rádio, mesmo com aquele Renato 38, toda essa galera da terceira via descendo o cacete no Bolsonaro. A comparação é de 2018 com 2022. Então, dos 4 estados, o estado que mais teve crescimento disparado nos 4 de apoio a Bolsonaro em comparação de 2018 para 2022 foi a Bahia. E adivinha quem é que estava levantando pessoas na Bahia, fazendo um trabalho, mesmo com a Brado Rádio trabalhando contra. Quem é que fez um trabalho lá? Não foi Michele, não foi Tarcísio, não foi Zema, não foi ninguém, foi Eduardo Bolsonaro. Na Bahia. Você é da Bahia, se eu estiver falando algum exagero aqui, pode até comentar. Lá em Feira mesmo, tem a senhora chamada Roxane. Aquela iniciativa de Dia do Zap, o pessoal começou se juntando, falou, pô, vamos nos unir aqui, quem pode ajudar. Aí apareceu um falando, pô, tem um ponto ali, o cara ia arcar com aluguel, toca lá, vamos transformar isso tipo num centro permanente, que sirva de estudo, de coisa, criar a Casa Verde Amarela. E aí foi indo, Casa Verde Amarela, evento, faz isso, faz alguma coisa, leva a gente. Na eleição de 2022, o pessoal organizou alguns eventos com o André Porciúncula, lá em Feira, por exemplo. Foi fazendo, acontecendo, tentaram emplacar um vereador na eleição de 24, não conseguiram, mas tiveram força suficiente para o próprio prefeito, o Zé Ronaldo, que é o cara que já venceu 5 vezes lá na cidade, você vê que ele é bem quisto, pegou uma secretaria para esse pessoal, ligado inclusive a essa questão de questões sociais, eu não lembro qual é a secretaria em específico, e deu pra pessoa que sabe que, bicho, bota aquela senhora ali que ela vai trabalhar, a Roxane, ela vai trabalhar, ela não vai entrar pra roubar, vai resolver problema e vai aumentar minha popularidade dessa forma. Então, o apoio que tá vindo lá, do que eu vejo, é de gente comum e o tio do Zap que tá tentando resolver. Essa Roxane mesmo é uma pessoa muito bacana. O Leandro de Jesus conhece ela, você fala com ele, ela denuncia questões políticas, ir na universidade e mostrar que tá se fazendo uns banheiros por causa dessa questão da pauta identitária, ela estava denunciando. E não vi em nenhum momento a Roxane recebendo apoio do PL Mulher, ou nada assim do gênero. Porque, sei lá, ela não vai fazer parte da turma bonitinha. Mas esse é o resultado. É conversa mole esse papo aí, fulano, Beltrano. Enfim. Então, eu achei interessante quando eu trouxe esses números, porque nem mesmo os deputados estavam cientes desse número de crescimento na Bahia, porque normalmente dizem que o Eduardo não faz nada, né? O pessoal da terceira via gosta de falar o quê? O Eduardo não faz nada, só fica viajando, surfando, etc. Quando na verdade foi o Eduardo que lutou pela Lei Magnitsky, foi o Eduardo que lutou para que realmente o Brasil se aproximasse dos Estados Unidos de modo efetivo, diga-se de passagem, não só a ausência do Brasil no Shield of America é mais por causa do Lula, ou seja, mais por causa do Estado brasileiro atual, do que pela atividade do Eduardo Bolsonaro. Se dependesse dele, o Brasil estaria lá, óbvio, mas precisa representar o país como um chefe de executivo, que é algo, infelizmente, que nós não temos hoje no Brasil. Temos no Chile, temos na Argentina, temos no Paraguai, temos em El Salvador, agora, graças a Deus, no Peru, no Equador e na Colômbia, mas no Brasil ainda não. E o crime organizado não tem problemas nenhum com essa direita permitida. Esse é um ponto que me chama muita atenção toda vez que eu vejo esse pessoal com muita tranquilidade andando para cima e para baixo, e o Flávio não está usando colete à prova de balas porque ele está querendo fazer algum tipo de campanha eleitoral, não é marketing, nada disso, é uma segurança que ele precisa e todos os outros não. Essa é a dura verdade. E aí a gente vê, você falou essa questão da economia, há hoje uma simbiose, né, uma união quase que substancial entre o crime organizado, terrorista e o mercado financeiro. E é um assunto que era para todo mundo que realmente se preocupa só com a economia, né? Vamos dizer assim, o cara nem é daqueles que quer lutar contra o aborto, não quer lutar contra a ideologia de gênero, não quer lutar contra nenhuma pauta conservadora, mas pelo menos ele tem ali uma consciência econômica de que nós precisamos nos livrar do PT. Nenhum deles abriu o bico para dizer parabéns, Eduardo, nós precisamos realmente tirar o PCC, o Comando Vermelho, mas sobretudo o PCC da Faria Lima e do mercado financeiro, porque eles sequestraram, eles sequestraram o mercado brasileiro. E era de se esperar, pelo menos do pessoal do Novo, do pessoal que diz assim, não, a gente tem uma linguagem muito mais sofisticada, nós precisamos fazer uma análise econômica aqui de algo sério, a taxa Selic, o Bolsonaro, ele é um pouco histriônico, mas ele conseguiu baixar a taxa Selic, não, nem isso eles estão falando, nem da bendita da taxa Selic, que está hoje altíssima, e com o Bolsonaro ficou quase zero. E era de se esperar desse pessoal, pelo menos, que eles pudessem falar alguma coisa em relação ao fato dos Estados Unidos identificar, por meio da seção 301, de outras investigações que estão em andamento, eles poderiam falar pelo menos o seguinte, olha, de fato, o Bolsonaro, se dependesse dele, o PCC não estaria fazendo o que quer em São Paulo, mas não depende mais dele, não é mais presidente, e seria muito bom ter o Brasil de volta, pelo menos com o Bolsonaro por causa disso, mas não, querem se aproveitar do fato do Bolsonaro estar sequestrado, sem poder falar, e aí evitam críticas
ao Bolsonaro porque sabem que vão perder eleitores, e nesse exato momento estão trabalhando nos bastidores para acabar com todos os candidatos indicados pelo Bolsonaro, como é o fato, por exemplo, do pai do André Fernandes lá no Ceará, inventando toda uma narrativa de que os bolsonaristas estariam então agora defendendo com um em dente o Ciro Gomes, quando na verdade o PL só deixou de colocar um candidato para governo para aproveitar da briga entre o Ciro e o PT e conseguir emplacar um candidato ao Senado. E aí o pai do André chegou a gravar um vídeo muito esclarecedor, dizendo inclusive que a própria Michelle já tinha declarado que ela poderia sim não ter nenhum problema com o Ciro desde que ela colocasse alguém da confiança dela na chapa. E aí teve o caso da manipulação do vídeo da Michelle, onde ela diz que ela ignora a Grace, né, que é aquele point do pratinho Graciele, né, aquela história emocionante onde ela mandou uma mensagem para o André Fernandes, que estava declarando apoio, falou assim, qualquer dia desse, então eu vou aí. Ele foi lá, visitou a Grace, e aí ela fez aquele movimento onde estavam as mulheres de camisa rosa dizendo, eu sou mulher e voto no André. E aí a indicada pela Michelle, não sei nem o nome dela, essa menina. Priscila Costa. Priscila Costa, isso. Aí a tal da Priscila Costa colocou uma camisa rosa que não era a camisa do evento, tirou foto, se aproveitou, e a Michelle disse que foi ela que organizou o evento. A usurpadora. Que a Paula Bratio. Que loucura, cara. Essa questão que você coloca aí, desse pessoal, eu falo pra todo mundo o seguinte, eu gosto de jogar as coisas olhando pequenos detalhes. Por exemplo, se você, sei lá, mora do lado de uma pessoa que tá lá na igreja falando que faz, que acontece, mas tu é vizinho dela, tu vê que dentro de casa, tá batendo na mulher, tá xingando os filhos, tá chegando de madrugada, tu bêbado, e todo mundo sabe que tá com a esposa fora do casamento, né, a mulher fora do casamento, tu vai comprar o discurso do princípios e valores? Essa é a turma do Novo. Eu já tive a oportunidade de conversar com mais de um deles. Eu lembro 2 episódios que foram bem chaves, porque ambos foram ano passado. O primeiro foi com o Lobauer, que era até o candidato a vice na chapa do Amoedo e que estava comandando o diretório de São Paulo, só saiu porque vai ser candidato. Aí eu lembro que o empresário, amigo do Luiz Felipe de Bragança, conhece muito bem, amiguíssimos, ele falou, pô, vamos fazer aqui uma ponte, tu conheceu o pessoal, e ele depois acabou até saindo do Partido Novo, esse empresário. Aí, vamos conversar. Aí eu fui conversar com o Lobauer para falar de algumas coisas, e aí, assim, tudo que eu denunciava, ele ficava assim, meu Deus, eu não sabia disso. Aí eu falei, tá, mas e aí, vai fazer o quê? Qual vai ser a medida? Aí eu falei para o Eduardo Ribeiro, que é presidente do Novo até hoje, e pediu a cabeça de Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro, fez mil coisas. Aí eu falei para ele que ali em 2025 o Novo tava fazendo uma queima de arquivo, tirando postagens antigas, falando absurdos sobre Bolsonaro, direito, o bolsonarismo como um todo. Falei pra ele de várias coisas que o senhor Deltan Dallagnol aprontou, e ele assim, sempre em choque. Aí ele falou, não, mas a gente tá aqui, vamos ver isso daí, mas por hora nosso objetivo vai ser colocar o Zema. A gente nem quer o Zema assim realmente candidato, mas a gente precisa do Zema para fazer acordo, para tentar chegar mais forte na eleição, e quem sabe negociar algo depois. Então assim, essa já era a visão do cara. E aí depois ele dizia que o objetivo central, e ele deixou isso claro ao longo da conversa, era furar a cláusula de barreira. Em nenhum momento ele falou, pô, o objetivo é parar com os desmandos do Supremo, o objetivo, sei lá, é melhorar a economia brasileira, é derrotar o Lula. Não, o objetivo do Novo, e deixou claro, era furar a cláusula de barreira. Dinheiro, acabou. Eu vou levar a sério um partido desse? Aí depois, durante a eleição da presidente da Câmara e do Senado, o Girão me liga um dia. Passa mais de 1h30 no telefone, querendo me convencer que se a internet se levantasse, o Pacheco iria passar por cima do regimento que favorece o Pacheco e favorece o Alcolumbre e acabar com voto secreto para ter voto público. Eu falei, Girão, isso nunca vai acontecer. Tu quer me convencer, mano? Eu comprei o político, eu sou um idiota, cara. Não adianta tentar me convencer. Não sei o que isso, aquilo outro. Aí eu falei, Girão, a sua candidatura não vai chegar a lugar nenhum. Se o Rogério Marinho, que é o Rogério Marinho, só teve 32 votos, tu acha que vai ser você que vai vencer? Ah, isso aqui. Eu falei, a única coisa que você vai fazer, Girão, é vender para as pessoas despolitizadas que Bolsonaro traiu o movimento e vai para o Alcolumbre porque Bolsonaro é de direita, é do centrão. O que você está fazendo é safadeza. Você devia, pelo menos, explicar por que o PL está fazendo isso e por que o Novo não está fazendo. Explicar que o PL tem bancada e o Novo não tem. Logo, para o PL, existe um prejuízo real que está fora do bloco vencedor. Porque nesse biênio que o Pacheco teve à frente, ele retaliou e o PL ficou sem nenhum espaço, sem nenhum poder real. Não tinha nenhuma comissão, não tinha nada. Então o pessoal está olhando isso. A derrota é uma certeza. Então, já que é a certeza de derrota, vamos tentar perder isso e ficar com alguma coisa nas mãos. Aí ele falou, não, eu vou falar isso daí. Eu entendo o que o PL está fazendo, não dá para recriminar. A situação do PL realmente é diferente, tanto na Câmara quanto no Senado. Quando na Câmara a gente só tem 4 deputados, de qualquer jeito, se a gente não está no bloco vencedor, a gente vai ficar sem nenhuma comissão. Tudo isso o Girão me disse. Pergunta se ele fez. Não fez nada. Fez tudo o contrário. Então, quando eu olho e vejo traços de falhas morais graves, falhas de caráter, eu não tô nem aí porque o cara vai falar em termos políticos ou não. Eu já sei que a pessoa é ruim. É uma pessoa ruim, uma pessoa desonesta.